Salve, salve, rapaziada tricolor, companheiras e companheiros de luta e de glória. Essa é a TV Jovens Cronistas. Nós somos o coletivo Camisa 11, sempre aberto pela esquerda. Porque hoje é sábado, estamos começando o Espaço Camisa 11, uma tribuna para debates sobre futebol, política e cultura. Hoje, Cezinha Lima e eu, Marco Porto, vamos trocar passes com o nosso convidado Yug Matar, que é um historiador do futebol e que vai nos falar sobre o seu canal interessantíssimo do YouTube, o Futebol Coruja, e, além disso, sobre outros projetos, sobre o livro que ele está para lançar, etc. Na nossa produção, a companheira Mariana Mendes, que organiza o movimento e orienta o carnaval, abrilhantando aqui o nosso vídeo. Queria mandar um salve para as companheiras e companheiros que têm nos seguido aqui na TV Jovens Cronistas e também lá no nosso Twitter, @Rádio Camisa 11. Um salve também ao companheiro Adriano Garcia. Aliás, salve não. Ô Cezinha, a gente precisa entrar com uma representação na CBF contra o Adriano. Quinta-feira, eu estava no intervalo assim, entrei no YouTube, TV Jovens Cronistas. Quem eu vejo lá dando entrevista? A nossa craque, Duda Quiroga. Isso é aliciamento. Você assinou algum documento liberando o passe da Duda? Pois é, eu perguntei a Duda se eu podia dar o contato, ele me pediu o contato de Duda e eu passei o contato, autorizado por Duda. Agora ele já me pediu o contato do Rui Roosevelt. Eu estou aguardando agora nos próximos dias ele me pediu o contato. Vamos pedir ao nosso departamento jurídico para preparar um contrato. Não pode ser assim, não. Adriano, olha, sensacional. Eu fui dar uma olhadinha, acabei assistindo o depoimento todo. A Duda é uma batalhadora aí da causa da educação em geral e, sobretudo, aqui no Rio de Janeiro. Estão na luta aí contra essa barbaridade de colocar criança na escola. O Rio está num platô, realmente está, mas um platô lá no alto. A incidência ainda é altíssima. Não é hora de tirar a criança de casa, além dos profissionais da educação, né? Professores e demais profissionais. E a Duda está nessa luta aí, junto com... Ela é vice-presidente da PUC Rio, além do CEP, etc. E foi muito oportuno esse convite do Adriano, e dá parabéns aos dois. Então, abração para o Adriano, beijo para a Duda. Yuri, eu, de propósito, não te apresentei, eu prefiro que você se apresente. Fala um pouco da gente aí, o Futebol Coruja, os teus projetos, o livro que eu sei que você está para lançar. Se apresenta um pouquinho aí para os nossos companheiros. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário o ouvinte vai estar assistindo. Agradeço pelo convite, me sinto lisonjeado. Vamos aqui bater um grande papo sobre futebol, sobre sociedade, sobre racismo. Me chamo Yug Matar, tenho 27 anos, me formei em História, fiz mestrado também em História, e no mestrado eu estudei a Copa do Mundo de 98 como uma experiência midiática e como a imprensa constrói múltiplas experiências do brasileiro durante a Copa. Então eu procurei entender o evento como uma ferramenta cultural estruturada em batalhas entre nações, né? Então tem lá o confronto das identidades, dos valores, que são passados também nos objetos, nos vestuários, e partindo da hipótese que a Copa de 98 foi uma edição chave do torneio, de toda a história dessa competição, por estabelecer uma mudança que consolida o fenômeno de Copa do Mundo como algo muito globalizado, econômico e midiático, né? Que é a primeira Copa da internet, é bom frisar isso. Também é a primeira Copa que tem o tal Arena, padrão FIFA, com Stade de France. E então, no primeiro capítulo, eu vou discursando sobre o fator econômico dentro da Copa, o fator da comunicação com a internet e a globalização, porque foi a edição que pulou de 24 para 32 participantes, como a geopolítica mundial também interfere no futebol. E aí, no capítulo 2, juntamente com o capítulo 3, eu abordo basicamente o Brasil na Copa e como nós, como torcedores e os jornalistas também, como construtores do evento, participam e dialogam nos conflitos e
de semelhanças e de diferenças durante a Copa, né? E o ponto-chave é aquele lance simbólico do Ronaldo, né? Daquela convulsão que eu li como eu fui construindo ao longo das leituras dos jornais da época. Você percebe que a imprensa diz muito sobre um fator religioso que ajudaria o Brasil a vencer. Então tá o tempo todo falando que Deus é brasileiro, que os santos estão conosco, que Ronaldo é um herói. E o herói nada mais é que um mediador entre uma divindade e o ser humano, né? Podemos pensar a figura do Hércules. Só que o Brasil perde a Copa de uma forma vexame, 3-0. Grotesca. Grotesca. E como é que lida com isso? Porque se Deus é brasileiro, onde é que está Deus? Deus não traz coisa ruim, né? E aí percebe um apagamento de Deus nos jornais. Param de falar totalmente de Deus e aí abafa o caso. E aí quem bota o julgamento é os jogadores, é a Nike vista naquela figura caricata do imperialista que vem destruir o Brasil, né? Então o livro vai abordar essas questões. O futebol coruja foi Deixa eu só te perguntar. Transformar uma dissertação em livro é uma maluquice, é uma trabalheira, né? Porque tem a dificuldade de lidar com essa escrita que foi acadêmica para transformar numa escrita mais jornalística, mais suave, mais didática, né, para o público em geral. Mas isso está terminado? Está terminado. Já tem a capa, a ilustração, ficou muito bonita. Está agora no processo de diagramação. Então, expectativa lá para setembro está sendo lançado. Agora saiu um pouco da tua mão, né? Sim, já saiu da minha mão. Você, quando lançar o livro, você volta aqui para contar para a gente, para falar como é que vai ser o lançamento. A gente quer divulgar isso também. Mas, olha, Futebol Coruja, que canal interessante, cara. Como é que foi essa ideia? Quanto tempo tem esse canal? O Futebol Coruja tem 5 anos. Ele foi criado para ocupar um vácuo que eu enxerguei na imprensa brasileira e nas mídias em geral, de não tratar o futebol, não usar o futebol como uma desculpa para tratar dos assuntos de sociedade, política e cultura, né? E eu ficava muito chateado, muito depois do 7-1, de ver os jornalistas fazendo o que eu digo que é o jornalista Disney, né? O entretenimento pelo entretenimento e não ir nas causas dos problemas, pensar reflexões, coisas mais estruturais. Então, o Futebol Coruja nasce nesse sentido. Contra o entretenimento alienado. Contra o entretenimento alienado. E como eu estava me formando para ser professor de história, também tem esse lado que eu vejo do futebol ser um grande instrumento pedagógico, né? Pelo fator dele ser um dos elementos culturais mais importantes da nossa sociedade, acredito que usar o futebol como uma ferramenta para introduzir certos temas é um caminho muito interessante que pode atingir pessoas que usualmente não gostam de saber sobre esses temas que são considerados tabus. Então, usar o futebol nesse sentido é um caminho interessante. Yuri, você concorda que o futebol era usado de algum tempo como entretenimento, mas que mais recentemente ele sofreu uma mudança, ele passou a ser tratado pela mídia esportiva ligada ao futebol, notadamente, de forma gaiata? É gaiato, eles fazem graça, eles fazem piada. O noticiário esportivo ele passou a ser gaiato. Exatamente, é o que eu sentia lá em 2015, 2016, muito devido ao processo que aconteceu na ESPN, que era o meu canal favorito, né? Você vê a ESPN indo por uma outra direção atualmente, tentando copiar a Fox, que é exatamente esse modelo de entretenimento, estão discutindo coisas que não tem muito sentido, como o Flamengo jogar Premier League,
enfim, é só balbúrdias que não dizem sobre o jogo, não dizem sobre os elementos que o jogo traz que são fora das quatro linhas. Eu acho isso muito nocivo para o futebol brasileiro, porque não permite umas possibilidades de reflexões dos torcedores, dos dirigentes, dos jornalistas, numa possibilidade de evolução, né? de reinvenção desse futebol que está muito estagnado e só quer ouvir as críticas e rebater elas e não interiorizar elas para tentar, né, encontrar caminhos. Olha, há muitos anos, o rádio, não sei se começou a perder a audiência, inventou a história do futebol show, que era mais ou menos isso. Entrava de tudo na transmissão de futebol e ela era, em grande parte, dominada por abraços, por saudações, por histórias internas que você não sabia direito do que eles estavam falando, e volta e meia narrava. Que a narração esportiva tinha, a narração de futebol tinha no rádio, que era quase uma peça de ficção, na verdade, né? Se você assistisse, o jogo não tinha sido tão interessante como ele estava sendo narrado. E perdeu um pouco isso. Tanto que hoje em dia, eu posso estar desatualizado, mas eu acho que existem poucos grandes narradores, aqueles que realmente empolgam a audiência, que se mudar de estação de rádio, o ouvinte vai atrás, porque quer ver o seu time sendo narrado por aquele locutor. Eu tenho a impressão que isso caiu um pouco. A televisão vai pelo mesmo caminho e, sem dúvida, como em tudo mais, como em todas as outras distorções, acho que um elemento forte nesse novo caminho é não a presença da mídia, porque a mídia é muito bem-vinda para divulgar, para informar, mas o fato do evento ter se tornado um produto de um sistema de rádio, TV e jornal. Ele não está divulgando, aquilo é um produto dele. Teve uma ocasião que eu vi no jornal, já faz muitos anos isso, para você ver a trajetória dessa distorção. Era uma propaganda de página inteira sobre o Domingão do Faustão. No meio da página, escrito assim: no intervalo do Domingão do Faustão, Fla-Flu. Meu Deus, quem é o Domingão do Faustão para ter um Fla-Flu no seu intervalo, com tudo que está dentro e em torno de um Fla-Flu, que começou 40 minutos antes do nada, como dizia o Nelson Rodrigues? É atração de intervalo o Fla-Flu, mas na lógica da grade da televisão, dos seus patrocinadores, era. Tanto que a televisão, no seu jornal, página inteira de propaganda, uma cintazinha no meio dizendo no intervalo do Faustão, Fla-Flu. Então, em termos do universo tricolor, você está em ótima companhia, porque a primeira vez que eu li isso que você está falando, do futebol como instrumento de educação, de cultura, de aprimoramento do indivíduo, foi o Coelho Neto. O Coelho Neto tirou o futebol de dentro do campo e colocou o futebol como um instrumento da sociedade para tratar os seus jovens, principalmente, que era a maior preocupação dele, dar um tratamento mais universal, mais complexo à juventude, que não apenas o da sala de aula, etc. Até porque esporte coletivo educa muito, né? Além do fato também de se aproximar da realidade do aluno também, né? Que isso é algo que claro, os professores têm uma grande dificuldade atualmente, pelo menos na minha época, quando eu estudei na escola. E esse fator do entretenimento como produto é algo que eu discuto também no livro sobre a Copa de 98, bom. Porque, como eu falei, a Copa da internet e a Copa está tendo uma globalização geral no mundo, muito devido à revolução tecnológica, né, de comunicação. E você percebe alguns jornais dando muito espaço para diversas manchetes que têm o seguinte cunho. Eu me lembro que a Adidas se torna pentacampeã na derrota contra a Nike. Porque a Adidas era patrocinadora da França e a Nike do Brasil, né? E tem vários jogadores brasileiros nessa Copa
que eles botam fita adesiva preta para esconder o patrocinador da chuteira, porque não é financiado Porque não acertou o contrato. porque não acertou o contrato. Então, é um momento ali que o dinheiro está vindo muito forte dentro do futebol e vai fazer essa virada, né? A primeira vez que eu vi essa coisa se esboçar, ao menos em termos de seleção brasileira, não sei se acontecia antes, foi a primeira vez que eu vi. Foi na Copa de 74, na Alemanha. Não vou citar nomes, mas o Brasil marcou um gol. Dois dos principais jogadores, o que fez o gol e o outro, o que acontece quando depois que faz o gol? Os jogadores se encontram, né? Cada um correu para um lado, porque eles tinham um contrato para comemorar em frente à placa de publicidade, diferentes, patrocinadores diferentes. Então, saiu o gol brasileiro e cada um correu para um lado. Eu, como torcedor, e na época jovem, achei isso muito estranho. E depois fui ler, fui procurar, era isso. Cada um tinha um patrocinador diferente, tinha que comemorar em frente de placas diferentes. Os jogadores se tornaram pequenas empresas, cada jogador é uma empresa. Exatamente. Então, os jogadores mudaram, né? Um largo staff. Interesses diversos, até a forma de comemorar o gol, ela é devidamente treinada e pensada. Coreografada. Coreografada. E o público também dos estádios mudou totalmente. Hoje você tem um público também que é outro público que vai lá assistir um espetáculo, não vai lá torcer. Não são torcedores, é um público de espetáculo. E as arenas meio que acompanharam esse processo, se tornando um espaço mais confortável, mais agradável, mais caro também. Então, o futebol ele se transformou em um entretenimento caro para espectadores. Caro e excludente. Sim, necessariamente. Com certeza. Mas, Hugo, está dizendo que, infelizmente, a gente não tem como conversar sobre o seu canal aqui, pela variedade imensa de vídeos interessantes. Eu queria convidar a quem está nos ouvindo, assim que acabar aqui, ir lá conhecer o Futebol Coruja, o canal do Hugo no YouTube. Mas eu queria me fixar em um vídeo, entre vários que eu vi lá, muito interessante. O vídeo sobre o Reinaldo do Atlético Mineiro, o Reinaldo, que era um jogador esclarecido, jogador que lia Sartre. Você imagina como a ditadura gostava dele, né? É um dos vídeos muito interessantes. Mas eu queria me fixar num outro vídeo que me chamou muita atenção, porque, além da questão particular, expressa uma questão estrutural do futebol e, portanto, da nossa sociedade, já que são vasos comunicantes, né? Que é o seu vídeo sobre o Barbosa, goleiro do Maracanaço, goleiro da Copa de 50. Fala um pouquinho sobre esse vídeo, por favor. Bom, acho que antes de falar desse vídeo como bom historiador, vou tentar dizer os passos anteriores a chegar na história do Barbosa. Essa questão sobre o racismo no futebol é algo muito complexo, muito mais amplo do que vai ser exposto aqui, mas é importante a gente compreender que a ideia de um país miscigenado e democrático tentou se misturar com a ideia do futebol mulato e dos meios de acesso à pluralidade que esse esporte proporciona, né? Então, desde os primeiros anos do século XX, o futebol configura-se como uma atividade esportiva marcada por relações contraditórias, né? No que diz respeito à identidade nacional, porque tinha muito sentido elitista que se vinculava ao progresso da modernidade, à consolidação de princípios morais europeus, né, que buscavam o embranquecimento da população brasileira, e vem a chuva de imigrantes para cá, né? Isso. Só que a existência massiva da mistura racial e da quantidade de negros presentes na nossa sociedade, que sempre foi a maioria da população, né, bota em xeque esse pensamento, né? Essa composição de que o futebol seria só para os brancos. Embora quando
os negros tentavam jogar bola, a elite rapidamente já deixava claramente o lugar dos brancos, né? E daí surge o meu vídeo sobre os camisas negras, quando a equipe do Vasco vence, sobe da segunda divisão e no mesmo ano que participa pela primeira vez da primeira divisão com os negros, é campeão. E aí no campeonato seguinte tem toda uma reviravolta ali do Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, para tentar mudar o regulamento para fazer com que o Vasco não participe, né? Então, só que... Só um parênteses, desculpe, Yuri. Os jogadores vascaínos eram remunerados, não é isso? Eram remunerados e, ao mesmo tempo, vem o debate tanto da inserção do negro no futebol, como também o debate sobre o amadorismo versus o profissionalismo no futebol, né? Que no início dos anos 30, quando houve a luta do profissionalismo, o Vasco se opôs, não foi isso? Foi, incrível que pareça. Eu acho que não parece tão incrível, mas eu vou fechar parênteses porque eu não quero te interromper. Ele tinha uma forma alternativa, o Vasco tinha uma forma alternativa de remunerar seus atletas. Eles eram empregados dos dirigentes vascaínos. Então, ele tinha uma forma alternativa, ele tinha um profissionalismo diferente. Vamos lá, siga, por favor, Yuri. Como dizem, né? Só que, apesar dessa tentativa de exclusão dos negros, os negros, pelos seus talentos, pelas suas capacidades, foram furando, né, essa bolha elitista e foi se inserindo e transformando o futebol em algo popular. E aí, durante a década de 30, a gente tem o governo Vargas, e o Vargas está tentando construir a ideia de nação brasileira, e ele utiliza muito o futebol para isso. Não é à toa que, nesse mesmo período da década de 30, o Gilberto Freire escreve A Casa Grande Senzala, tem o Sérgio Buarque de Holanda escrevendo Raízes do Brasil, e tem o Mário Filho escrevendo O Negro no Futebol Brasileiro. E os três livros têm um elemento em comum, que é o elemento da miscigenação como algo positivo. Então, agora o negro está inserido na sociedade brasileira, e essa mescla com os brancos dá o caráter positivo e de grandeza do Brasil. Só que o Mário Filho, para focar no futebol, ele constrói o livro dele dizendo que ao negro se tornar protagonista no futebol, acontece uma democracia racial na sociedade brasileira. Porém, vem a Copa de 50, acontece o maracanaço, o Brasil perde de 2-1 na final para o Uruguai, e o que eu acho interessante pontuar, mas não tem muito a ver com o assunto, o Uruguai era campeão já de Copa do Mundo, bicampeão da Olimpíada. Então, o Uruguai que não havia Copa do Mundo, o campeonato mundial era Olimpíada, o Uruguai foi bicampeão. Exato, já tinha uma Copa do Mundo, então o azarão ali na história era o Brasil. Se é para ter algum azarão. Mas, enfim, aí tem o maracanaço e toda a culpa da derrota, como eu acho algo interessante de se refletir, como o brasileiro adora culpar o outro no seu discurso e se eximir da culpa, né? E o outro foi o Barbosa. E aí, Barbosa, ele mesmo diz, né, que eu mostro ao longo do vídeo, que o Brasil não tem prisão perpétua, mas deram uma pena eterna para ele. Pena máxima de 30 anos. E a dele foi eterna. Exatamente. E toda essa estrutura racial, esse racismo estrutural que aflora quando vem uma derrota, né? Porque não se põe em xeque os jogadores brancos, né? Só se põe em xeque os jogadores negros. Além do Barbosa, tem os outros dois ali da defesa também. Só que essa grande fissura na tese do Mário Filho de uma suposta democracia racial foi quebrada com Barbosa. E aí o Mário Filho reescreve uma outra edição para tentar explicar o porquê da sua tese ainda é válida. Porque, segundo ele, realmente existe a democracia racial, né? E aí ele escreve depois... Exceto para goleiro. E aí ele escreve depois da Copa de 62,
Então ele pega o Brasil tendo 2 vezes sendo sido campeão mundial, né? Com o Pelé, um negro, e o Garrincha mestiço, podemos dizer assim, sendo os protagonistas. E ele reconstrói essa ideia de que não existe racismo no Brasil, que o negro só fez aquela jornada do herói, que encontrou um problema, mas logo retornou ao posto de protagonista. E, enfim, o Mário Filho se explica dessa maneira, mas como as declarações do Barbosa e da própria sociedade em certos elementos presentes na imprensa brasileira que a gente pode encontrar, deixa claramente que o racismo está latente e forte, vivo, né? Claro. E daí perdura com um certo noção de sadismo, no sentido que o Barbosa, sendo funcionário do Maracanã, eu acho que é interessante pensar como pode ter sido perverso ele passar anos trabalhando no local onde aconteceu tudo de ruim na vida dele, né? Sim. E o sadismo maior é quando trocam as traves do Maracanã de madeira, dão de presente por Barbosa. Como assim? Requinte de crueldade, que se chama. Sensibilidade, né? Mas o Barbosa, ele, em relação ainda ao Maracanã, o Barbosa, ele, quanto ao gol, o segundo gol que ele tomou do Didier, ele tem uma análise que, do meu ponto de vista, é correta. Ele fez o certo, que foi tentar sair para impedir o cruzamento, e deu errado. E o Didier pegou mal na bola, acertou o gol, errou o cruzamento e deu certo. Essa é uma definição com a qual eu compartilho, eu concordo com ela, em relação ao lance do gol. A outra coisa que aconteceu depois da performance do Barbosa na Copa do Mundo de 50 é que os goleiros negros começaram, os poucos goleiros negros do futebol profissional começaram a ser tratados como azarados. O goleiro negro dá azar, né? Eu, no Fluminense, eu me recordo de ter ouvido de algumas pessoas quando o Fluminense teve um goleiro negro, Jairo, né? Um goleiro que chegou a ser... Entre 69 e 71, veio do Curitiba. Isso, veio do Curitiba. Chegou a jogar na seleção. Teve um jogo nas Laranjeiras, Fluminense e Olaria, e o Jairo era o goleiro. E teve uma falta de longe. E o Jairo não quis barreira, mandou abrir. E o time do Olaria tinha um jogador chamado Altivo, que chutava muito forte. O Altivo chutou e fez o gol, do meio da rua, sem goleiro. O Jairo levou o gol. E aí, a partir daí, ficou confirmado que o goleiro negro dava azar. E morreu um torcedor do Fluminense, um associado, um conselheiro, benemérito, sei lá, na social do Fluminense, depois desse gol. Ele infartou e morreu. Da azar, ainda matou um na social do Fluminense. Então, o goleiro negro realmente passou a ser... Mas olha só, na Copa seguinte, na de 54, o Fluminense forneceu um goleiro negro para a seleção, que era o Veludo. Os dois goleiros da seleção, Castilho e Veludo, eram do Fluminense, e o Veludo era um goleiro negro, pelos relatos, um excepcional goleiro, e chegou a ser titular. Ele não era titular, mas jogou umas 9 partidas. Mas esse episódio do Barbosa, além desse estigma sobre os goleiros negros, dificilmente superado, né? Estamos citando alguns casos aqui, mas parece que já não deixam o garoto negro treinar no gol, ser goleiro. Mas, além do mais, acho que criou uma outra coisa, é que o goleiro admite tomar gol em qualquer lugar, menos no canto dele. Quando vem uma bola como aquela do Didier, ele protege o canto dele, para não repetir o Barbosa. Se chutar cruzado, for no outro canto, aí tudo bem, está liberado, pode tomar o gol. Mas no canto dele não pode tomar. O Yugi, em 58, não sei se você sabe disso, a CBD encomendou um estudo de um psicólogo, Dr. Carvalhais, e o laudo dele
dizia o seguinte, para que se evitasse convocar e principalmente escalar, não é goleiro não, jogadores negros, porque eles tinham muita saudade de casa, da família, e ficavam melancólicos e não rendiam. Talvez por isso o único negro que começa como titular é o Didi, talvez pela excepcionalidade do futebol dele, mas porque o reserva dele era negro também, era o Moacir, então não tinha jeito. Mas nas outras posições, o Djalma Santos jogou uma partida, foi eleito o maior lateral da Copa, porque o titular era o Dessordi. E assim Garrincha, assim Pelé e assim outros. Quer dizer, então, deram status de ciência para essa barbaridade, para esse achismo. No fundo, afinal de contas, Noves Fora, para essa manifestação do racismo brasileiro, não? Isso, o racismo é sempre respaldado pela ciência. A escravidão acontece africana aqui no Brasil porque a Europa, a Igreja Católica, constrói a noção de que os negros são uma raça inferior e precisam ser catequizados e serem... Não tinham alma. Deviam ser salvos, né? Porque eles não tinham alma. Essa própria tese da miscigenação como sentido positivo, e isso fez a democracia racial, é espaldada no cientificismo, né? E o negócio interessante também do fator goleiro negro é isso, porque o goleiro negro ele é estigmatizado, segundo alguns estudiosos, porque o goleiro é uma posição de confiança. O goleiro é uma posição que defende, né, toda a estrutura da equipe. É a última instância. É a última instância. Então, tem que ser muito racional e frio para estar ali cumprindo seu papel de não deixar nada passar. Diferente do jogador de linha, né? Que permite ser mais livre nesse sentido, né? Esse pode errar. Esse pode errar, exatamente. Então, é interessante perceber também essa associação do goleiro negro fazendo com os dirigentes negros, com os presidentes negros. O Espaço Camisa 11 pede desculpas pela nossa falha técnica, que implicou a interrupção de contato com nossos companheiros Hugo Matar, Marco Porto e Mariana Mendes, impedindo dessa forma que concluíssemos as considerações finais de nosso programa. De toda sorte, registramos nossos agradecimentos ao companheiro Hugo Matar, do canal TV Coruja, que participou conosco hoje do nosso debate e que certamente retornará ao Espaço Camisa 11, abrilhantando as nossas discussões, os nossos debates, o nosso papo. Até o próximo sábado. Saudações tricolores.